dia, senhores. A Rádio Clube de Santos está iniciando neste momento mais um programa Sabatinas Culturais Olga Cury. Hoje com Reencontro, mais um original de Rosinha Mastrangelo. Reencontro, amigos, faz hoje mais uma vez o reencontro dos artistas do rádio teatro do passado. Eles aqui vieram e pela fisionomia, pela maneira de se apresentar, nós sentimos que a emoção os domina por se reencontrarem, por poderem trazer mais uma vez ao público um rádio-teatro que tantas glórias deu a Rosinha Mastrangelo e, consequentemente, aos seus intérpretes. Meu nome é Paulo Sérgio Correa. Nasci em 1º de julho de 1934, atualmente com 70 anos. Nasci na Rua Bernardino de Campos, Avenida Canal 2, número 58, em frente à Beneficência Portuguesa. É fundamental, porque quem não tem memória não tem nada. É muito pobre, a gente tem que ter história. Eu gostaria muito de não ter chegado aos 84 anos para poder ainda estar nos picadelos da vida. O seu bigode feliz alugou a mais mocinha, que boneca de Paris. A Chuchu é queimadinha, queimadinha, queimadinha pelo sol. A Lilian Sinhá fazia o programa na Rádio Atlântica, PRG5, que era na Praça Correia de Melo, número 1. E ela tinha o programa de manhã, às 10 horas, no qual participava Neuza Boturão, Jurema Chaves, Lade Martins e outros. Eu comecei a participar no rádio com ela quando eu era bem pequenina, era muito pequenina. Eu me lembro que na B4 eu cantei com 4 anos, me puseram numa cadeira bem alta para poder alcançar o microfone. Com 4 anos eu cantei de cor. E quando eu tinha os meus 10 para 11 anos, eu tive vontade de ir para a Dona Laide, porque a gente já se conhecia, né? Então eu fui para lá e comecei a cantar lá. A vovó Carlota chorou, não se conformava, assim, mas eu vou para lá, vovó. Agora eu preciso ir para lá, e fui. E entrei de aluna, a Dona Laide Camargo foi minha primeira professora de canto. Alegres vivemos, como na mata vive o sabiá, e nisso levemos a nossa querida Dindinha Sinhá. Alegres vivemos, como na mata vive o sabiá, e isso devemos a nossa querida Dindinha Sinhá. Eu comecei na Rádio Clube de Santos, na PRB4. Nessa época tinha de 12 para 13 anos de idade. Foi uma época salutar, uma época muito feliz. E nessa época faziam parte o Teixeira Filho, Carmen Lídia, Ruth Maria, grandes atrizes. Laura Ferraz também foi uma grande intérprete. Tinha o Gabrielo Gabrielés, que também fez parte. Eu era a caçula. Teatrinho fiquei até quase uns 16 ou 17. 16, eu comecei com 12. O teatrinho foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu comecei bem novinha, com 8 anos de idade. Mais nova. Eu gostava de cantar no chuveiro. Então, uma época que eu estava com a minha tia de férias, eu cantava. Eu não cantava, eu gritava. Então, a minha prima, que era mais velha, disse: eu vou levar você no programa do Hora Infantil, que era na Rádio Clube, PRB4, Rádio Clube de Santos.
vou levar você lá, tem um programa infantil, então vamos lá, você gosta de cantar, vamos lá. Aí a dona Laide atendeu, ela tinha um dia que ela marcava para ensaio e eu fui. Passei lá no teste, porque eu gritava, mas eu gritava afinada, não era desafinada não. Então eu cantava músicas de Vicente Celestino. Então depois de eu cantar uns 3, 4 programas, ela gostava muito de dar uns apelidos artísticos para a gente, né? Para as crianças. Animava as crianças, né? Então eu cantei a Patativa, gritando como sempre, cantei a Patativa e ela então gostou tanto que ela me deu o cognome de A Patativa. E eu fiquei até profissional e tudo, eu continuei com o cognome de A Patativa. Parte artística, que era a dona Dindia Sinhá, que eu de fato eu não a conheci. Ia no programa dela e me lembrava da música que iniciava o programa, mas a letra eu não me lembro, não vou cantar porque fica sem graça, mas eu me lembro, alegre, mas deixa. E é uma coisa assim importante, né, para nós, muito importante. Já era no tempo que eu ajudava a dona Laide. Naquela época ela não permitia namoricos, coisitas, assim, não, nada disso. Até no teatro, em Santos, nas coxias, ela tomava cuidado por causa disso, por causa daquilo. Então nós éramos todas retinhas. Teve uma ocasião que ela precisava ir para São Paulo sempre. Então eu fazia o ensaio na quinta-feira, à tarde, com o regional. E no domingo, o regional ia. E quando o regional às vezes não podia ir, mas eles sempre iam, tinha sempre alguém que tocava piano. E quando eu não tinha o pianista para tocar, quem tocava a marchinha era eu. Então eu mesmo ia para o piano, tocava, eu anunciava. Aquele alegre vivemos, né? Aquela música foi famosa, né? Alegre vivemos, como na maravilhosa viagem. Olha, eu comecei no colégio. Aos 9 anos de idade, nós cantávamos o hino nacional, o hino bandeira antes de entrar. E a minha voz se sobrepunha aos outros alunos. Havia um programa na rádio que era aos sábados, um programa que os colégios municipais mandavam os alunos que sabiam qualquer coisa relativa à arte para fazer na rádio e nessa ocasião eu fui. Eu era muito menina, tive que cantar com o nome Meli e aos 14 anos então o juiz liberou e eu passei a cantar com o nome de Aline Silva. Trabalhei no Teatro de Antena, que era dirigido pelo Armando Rosas. Eu trabalhei na Família dos Matracas, que era uma chanchada, com os mesmos elementos que faziam parte do Teatro de Antena, que era um teatro tradicional. Trabalhei com a Lindinha Sinhá, cantava com a Lindinha Sinhá. O meu apelido era, não sei, era... Nem lembro mais. Era Jujuba. Era Jujubinha, do teatrinho infantil. Eu cantava tangos junto com a Lolita Rodrigues, junto com Araci Lopes Castilho, Alari Martínez. Fui colega da Leni Everson, Vicente Leporassi, Heleninha Costa, A Silvia Gonçalves, que é a Lolita Rodrigues, a Selma Lopes que trabalhou muito com o Chico Anísio. Tiveram muitos, teve o Jarbas Teixeira, o Alaor, o Ibrahim Mauá, o Neuza Buturão, continua cantando e sendo professora de piano, de canto, diversas, né? A idade vem chegando e a gente vai esquecendo. Não esquece as pessoas, mas esquece os nomes, não é verdade? O Vicente foi um grande radialista, um grande sindicalista a favor do rádio. Ele trabalhou muito por isso e era um grande locutor, um grande radiador, um grande apresentador. Foi um grande homem do rádio. Estou a ouvir, e mesmo sem te ver,
fui levado para cantar na PRG5, na Rádio Atlântica de Santos. E entrei no programa da Dindinha Sinhá. No início eu comecei a cantar algumas músicas, cançonetas e tal da cidade, e depois me apaixonei pelas músicas de Vicente Celestino e passei a interpretar o cantor. E recebi de Santos, vamos dizer, dos ouvintes de Santos, o apelido de o Pequeno Vicente Celestino. Então esse foi o meu nome artístico, né, de Henrique Cacilhas, o Pequeno Celestino. E Dona Laíde Camargo, a nossa Dindinha Sinhá, sempre nos dava aquele incentivo para que nós, na fase de criança, tivéssemos já o amor pela música, certo? Pelo belo canto. E a gente, como criança, aprendia a admirar as pessoas pelo aquilo que falavam delas, né? Quer dizer, na época, tudo aquilo de bom que se falava, a gente se sentia orgulhoso de conhecer essas pessoas, né? Se tu soubesses como estou apaixonada, se tu soubesses como é grande a minha dor, ao ouvir a canção que eu fiz a chorar, talvez teu coração me quisesse escutar. A gente começa a falar dessa gente, a gente começa a falar da nossa raiz. Se hoje temos alguma coisa, lá atrás a gente deve para essas pessoas. Para plantar uma raiz boa, né? Resgatar uma memória muito próxima de você, dentro do seu cotidiano, do cotidiano da cidade, mostrar que essa memória tem uma importância fundamental na produção cultural, é importante e fundamental. Naquela altura, você não tinha imagem, você não tinha pessoa, você tinha a voz. E as pessoas faziam aquele som, né, sonoplastia, andar, copo, porta que fecha, porta que abre, garrafa que estoura, enfim, tudo com efeitos de sonoplastia, a voz. Então, era até mais rico, vamos dizer assim, porque a autora tinha que prever esses diálogos de voz, mais esses efeitos de sonoplastia, e contar com a imaginação do ouvinte, porque ele ouvia e imaginava a cena. O cara fazia até com uma castanhola lá no rádio. Puta, era gozado pra cacete aquilo. E dava certinho, né? Gravava e você ia escutar no rádio, pumba, era aquilo mesmo. A Rosinha Mastrangelo era uma grande jornalista, só tinha o curso primário. Isso ela fazia questão de dizer, mas escrevia muito bem também, fazia novelas, escrevia novelas. Aliás, nós trabalhamos em novelas dela. E ela nos convidou para fazer a Hora da Ave Maria na Rádio Clube de Santos, às 6 horas. O programa, graças a Deus, teve muita audiência e foi com isso que eu retornei, através das mãos de Rosinha Mastrangelo, que, aliás, sempre colaborou muito com os artistas. Ela sempre foi um grande elemento na arte e no jornalismo. Esse teatro municipal existe pelo trabalho da Rosinha. Não foi por nenhum político, não. O teatro municipal existe pelo trabalho da Rosinha. Porque o que ela fez para sair a porção desse teatro, nossa senhora, ela incomodou Deus e o mundo, mas ela conseguiu. Esse centro de cultura aqui, essa foi uma batalha dela pelo Teatro Municipal de Santos. Por isso que ela tem o nome dela no Teatro. Uma pessoa extraordinária, de uma capacidade muito grande, entendendo? De um desenvolvimento espetacular em tudo aquilo que fazia, entendeu? E muito querida no seu relacionamento, e no seu trabalho. A família era muito contra ela, né? Não sei, contra atitudes, contra profissão, sei lá. Apesar de você olhar para ela e ver uma pessoa assim, frágil fisicamente, ela tinha uma coisa interior dela que te passava energia e te jogava para frente. Era uma excelente profissional, era uma jornalista de primeira, ela prestigiava muitos cantores. Então tinha uma coluna bem grandinha e ela estava sempre fazendo qualquer coisa. Eu nunca conheci ninguém na família dela. Do nada ela não veio, né? Rosinha Mastrangelo foi uma pessoa maravilhosa, foi minha vizinha. Ela fez um outro tipo de teatro, que não era bem o que eu fazia, né? Dela era
outro tipo, mas de muito valor, de muita, sabe, de muita garra. Era um teatro maravilhoso. Se você teve, por exemplo, a Patrícia Galvão como batalhadora, ela veio na sequência e continuou sempre mantendo a coisa. Praticamente numa mesma época, Santos teve duas mulheres de muita importância. Pela história, uma apagou a outra. A Patrícia foi uma história nacional, uma história internacional. A Rosinha é uma história nossa, da cidade de Santos. E depois dela, e outras apareceram. E a Rosinha teve uma produção riquíssima dentro disso. E nisso ela é uma pioneira. Porque as pessoas são muito preconceituosas e têm, assim, muito pouco brilho, né? Eu diria até que certos setores da sociedade santista faziam uma certa discriminação pelo fato da homossexualidade dela, né? Que ela nunca botou em cena em qualquer atividade dela. Uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. E tanto que ela merecia homenagens maiores do que ela teve, né? Muito pouco, eu acho, você reservar um teatrinho de arena tão maltratado que recebeu o nome dela. Se não fosse o Teatro de Arena levar o nome dela, não teria mais nada em Santos. Tem gente aí que nunca fez absolutamente porra nenhuma e tem nome de rua, tem nome de praça, nome disso, nome daquilo. Ela havia ganho 108 prêmios como jornalista. Olha que 108 prêmios é muito prêmio, né? E depois dela, e outras apareceram.
Bom dia, senhores. A Rádio Clube de Santos está iniciando neste momento mais o programa Sabatinas Culturais Olga Cury. Hoje, com Reencontro, mais um original de Rosinha Mastrangelo. Reencontro, amigos, faz hoje mais uma vez o reencontro dos artistas do radioteatro do passado. Eles aqui vieram e, pela fisionomia, pela maneira de se apresentar, nós sentimos que a emoção os domina por se reencontrarem, por poderem trazer mais uma vez ao público o radioteatro que tantas glórias deu a Rosinha Mastrangelo e, consequentemente, aos seus intérpretes.